Bem-vindo a mais uma pausa Connected. Hoje com uma história. Estamos em 2200 a.C., na região de Sichuan, na China. As constantes inundações impediam que o progresso social e económico seguissem em crescimento estável. É aqui que vamos encontrar um homem chamado Yu, o filho de um engenheiro de barragens que tinha sido contratado para minorar o risco constante de inundações nesta área da China. Durante 9 anos, o seu pai construiu barragens e diques para conter as águas. No entanto, os seus esforços foram ineficazes a longo prazo. As barragens, embora mais seguras do que as das gerações anteriores, necessitavam de manutenção constante contra o movimento das águas. Por sucessão, Yu continuou o trabalho do pai e estudou em detalhe porque é que este tinha sido ineficaz. Esta reflexão levou-o a construir durante 12 anos um sistema que incluía, além de barragens, também canais de irrigação. Era possível canalizar o imenso poder da água para os campos de cultivo, controlando assim as inundações. A longo prazo, permitiu que os habitantes dessa área pudessem restabelecer-se em segurança nas margens do Rio Amarelo e trouxe prosperidade a toda a região. Hoje, Yu é reconhecido na China como o Grande Yu e reconhecido como um herói nacional. As barragens erguidas pelo pai do Grande Yu e que aparentemente funcionavam, na realidade necessitavam de grande esforço para serem mantidas. Foi a estrutura que criou para abraçar as características voláteis e fluidas da água que permitiu que as inundações terminassem e que a população pudesse prosperar. Foi dada preferência a combater e seguir os princípios da água, canalizando-a em vez de criar métodos para a conter e subjugar. Pode encontrar esta história que motivou o Grande Yu a reformular um processo pré-estabelecido também na sua vida, sem necessitar sequer de estudar engenharia de barragens. Esta história encontra-se representada em elementos da sua vida que parecem bem, mas tal como as barragens do pai do Grande Yu, requerem uma energia de manutenção elevada para que se mantenham funcionais. Por outras palavras, não estão a fluir. Se estivessem, o consumo de recursos não era tão grande. Observe o seu dia-a-dia e veja se identifica a presença de alguns destes elementos na sua vida. Podem ser elementos laborais, um emprego que desgasta e não preenche, apesar do prestígio, reconhecimento ou valor monetário que lhe traz no final do mês. Podem ser elementos da sua vida social ou íntima, embora aparentemente esteja tudo bem e pareça bem, existe uma sensação de rotina e vazio. Podem ser elementos monetários, apesar de ter tudo o que deseja, não tem tempo nem espaço que lhe permitam usufruir do que até agora adquiriu. Pode ser o seu estado físico e emocional. Apesar de aparentar que está bem e em equilíbrio, pode sentir que a sua barragem vai desabar a qualquer momento. Pense nestes aspectos, especialmente quando sente alguns destes sintomas. Falta de capacidade de organização, do tempo disponível, incapacidade em desconectar-se das solicitações do dia-a-dia, relaxar das tensões físicas e mentais, sentir flutuações emocionais entre alegria e tristeza, variações no apetite entre comer muito e não ter fome, dificuldade em adormecer ou em levantar-se da cama, dificuldade em definir prioridades e tomar resoluções. Estará a suportar uma estrutura de alta manutenção? Imagine durante quanto tempo essa estrutura pode ser sustentada. O que não está a fluir? Quando lhe foi dada a tarefa de continuar o trabalho do pai, Yu reinventou-a e não a rejeitou. Essa reformulação de um paradigma estabelecido levou-lhe 12 anos a concluí-la. Se pretende transformar o seu dia-a-dia, pense na história do Grande Yu, e que a transformação não implica necessariamente a rejeição da sua condição atual. As mudanças mais consistentes são com frequência as que utilizam os recursos disponíveis. Esses recursos, quando utilizados de outra perspectiva, podem servir de alavanca para a simplificação dos processos atuais da sua vida, sem que tenha obrigatoriamente de produzir uma mudança de 180 graus. Esvazie a sua mente.
Não assuma qualquer forma ou aparência. Como a água, quando coloca a água numa chávena, ela torna-se a chávena. Quando a coloca numa garrafa, ela torna-se a garrafa. Se a colocar num bulo, ela torna-se o bulo. A água pode fluir ou colidir. Seja água. Esta história e estas citações estão presentes no livro Regenerar, um manual de bem-estar para viver de acordo com as estações do ano, da autoria de Lourenço de Azevedo. Ao compreender melhor o ritmo das estações, vai aprender a utilizar a sua força criativa em momentos mais propícios e mais vantajosos. Não são os fatores externos que nos impedem de criar a transformação, mas a capacidade de reconhecer os momentos propícios para o movimento ou para a quietude. Existem momentos de criação, momentos de ação e celebração, reflexão, organização e introspeção. Quando os reconhece, pode fluir na vida com criatividade, liberdade e um gasto de recursos mínimos, utilizando os recursos existentes no aqui e no agora.